Olá pessoal, a conversa de hoje é com a professora Lúcia Helena Galvão. Ela é professora de filosofia, uma das pioneiras do setor há 31 anos na organização Nova Acrópole, é poetisa, escreveu 4 livros, palestrante e um fenômeno do YouTube. Suas palestras têm mais de 50 milhões de visualizações. E essa vai ser a nossa conversa. O que a filosofia, o que o passado tem a ensinar para o futuro? Professora, muito obrigada por aceitar o nosso convite e estar aqui hoje. Bom, e a conversa, né, o assunto que não quer calar. O que o passado tem a ensinar ao futuro? O que a filosofia tem a ensinar nesse momento de conversa sobre o profissional do futuro, o humano do futuro? Bem, a filosofia é classicamente considerada como a preciosa auxiliar na arte de viver. E um dos elementos fundamentais para o futuro humano é compreender o que a natureza espera de um ser humano. Assim, como ela espera de uma planta que faça a fotossíntese, ou de um animal que perpetue a sua espécie da melhor maneira possível, de um ser humano, certamente, ela espera humanidade. Isso se realiza através de valores humanos. Hoje, num momento tão crítico como o que temos vivido nesses últimos tempos de pandemia, nós percebemos que os valores humanos são praticamente uma questão de sobrevivência e começam a se impor, inclusive, no mercado profissional. Mais do que nunca se fala de soft skills, se fala de ética, de estruturas de compliance, ou seja, dentro do mercado empresarial também há a percepção de que nenhuma inovação tecnológica é mais produtiva do que um ser humano mais pleno. Então, a filosofia tem sido uma preciosa auxiliar para relembrar qual é a tarefa de casa, qual é o dever de casa que a natureza espera de nós, seja o que são valores humanos, como vivê-los e, sobretudo, por que vivê-los. Por que há essa necessidade? E onde, dentro dos problemas da sociedade, percebemos um vácuo de valores humanos. É muito interessante a senhora falar de soft skills, né? Soft skills são as habilidades socioemocionais. E um dos temas bem atuais é parar de falar apenas de tecnologia e falar de tecnologia humana e falar justamente dessas habilidades socioemocionais tão importantes hoje. E quando a gente fala num mundo onde computadores saberão mais do que pessoas, né, se fala muito disso, de inteligência artificial, um momento onde vai ter tanto conhecimento nos computadores que eles terão mais informações do que o ser humano. Mas isso não necessariamente é conhecimento, né, professora? Como a senhora vê isso? Isso, na verdade, é uma memorização de conceitos. Eu gosto muito de um filósofo chamado Baltasar Gracian, que ele escreve um livro muito interessante chamado A Arte da Prudência. Ele já no seu tempo, longe de qualquer explosão tecnológica, ele dizia: o conhecimento deve ser mais intenso e menos extenso. Alguns testes falam um pouco a respeito disso. Nós podemos pegar uma palavra e encontrar o sinônimo dela em 50 línguas, mas não saber o seu significado. Essa é a mentalidade de um computador, mas tem sido também a humana. Ou seja, pouca profundidade, muita extensão. E, na verdade, quando você coloca esse ser humano dentro da vida, você percebe que a quantidade não dá resposta a problemas. Um pouco da frase bíblica, né? Pelas vossas obras vos conhecerei, ou o próprio Sócrates que dizia, fala para que eu te veja. Ou seja, você sabe que uma pessoa realmente conhece ao ver o seu deslocamento pelo mundo e o rastro que deixa, e como dá resposta aos problemas humanos. Nós temos percebido uma grande imaturidade diante dos problemas humanos. Portanto, o conhecimento tem sido mais acumulativo do que propriamente intenso, profundo, transformador. Como dizia Steve Jobs, os computadores cada vez mais vão deter um acervo e vão saber como relacioná-lo, como lançar mão dessa grande memória. Mas vivenciar, dar vida a essa memória sempre será algo humano e cada vez mais raro. E, portanto, o ser humano não será substituído, muito pelo contrário, será cada vez mais necessário. E eu acho que essa traz uma discussão sobre ética também, né? Que tem a ver com essa. Nós sermos mais rasos, né? Qual a importância da ética nesse momento onde a tecnologia avança tanto? Esse é um dos casos, Sandra, onde é necessário muito mais intensidade do que extensão. Cada vez mais as pessoas começam a buscar a ética como resposta. Mas o que se fala quando se fala de ética?
Nós temos duas questões fundamentais muito mal entendidas nos nossos dias. Em primeiro lugar, a ética temporal e a atemporal, aquilo que dentro do direito muitas vezes foi chamado de justnaturalismo e o direito positivo. Dentro da filosofia, nós acreditamos que existem leis que são da natureza, que permeiam a vida humana, que permeiam a vida do cosmos, enquanto ele existir como tal. E que dentro do plano humano, essas leis, essas grandes leis, devem ser adaptadas à nossa encruzilhada espaço-tempo para serem eficazes. Mas, durante muitos períodos históricos, uma vira de costas para a outra e há um rompimento. Então, nós percebemos muitas vezes uma empresa colocando mais um código de ética com muito cuidado que as suas informações não vazem. Isso é muito natural, é um direito de qualquer empresa. E com todo um conjunto de medidas para que isso não ocorra. Mas não tem um cuidado semelhante para que nenhum dos seus funcionários tente vazar os segredos de uma outra empresa ou tente bisbilhotar em outro universo. Ou seja, ela fica muito focada naquilo que beneficia aquele corpo, aquela instituição, aquela empresa. É evidente que isso não é passível de ser universalizado, obedece a interesses particulares e produz éticas de muito pouca cobertura. Eu acho que a gente começa a fazer uma ética para levar a sério quando a gente ensina aquele que trabalha numa empresa a levar uma ética que possa ser aplicada na sua vida, no seu transporte coletivo, em todos os setores da sua vida, uma ética universal, que preveja não só os riscos dessa instituição, mas os perigos que essa instituição pode provocar às demais. E outro elemento importantíssimo, que não seja uma ética de coerção, mais uma vez imposta por medo e desejo, com prêmios e castigos para aqueles que não adquirem, mas por convicção, onde realmente se acredite que a ética é um elemento transmutador e um elemento necessário de se aportar ao mundo, mais do que o produto ou serviço que você gera. Perfeito. Vamos falar um pouco sobre as mudanças que foram aceleradas, né, com a pandemia. Então, a gente tem hoje as pessoas trabalhando muito mais remoto, isso já era uma tendência e só foi acelerada. E a gente começa a perceber algumas reflexões muito importantes, as pessoas experimentando mais liberdade, né? As próprias pesquisas, teve uma pesquisa da empresa Citrix que mostrou que muitos profissionais são até mais produtivos em casa, e eles valorizam a liberdade. Qual a importância da liberdade hoje, na vida das pessoas? A liberdade sempre foi, hoje, sempre um elemento fundamental, que sem liberdade não temos condições de construir a nós mesmos, que é o nosso principal ofício. Então, logicamente, todo mundo já sabe, liberdade compreende responsabilidade, e quando não há responsabilidade, compromisso, seriedade, ética, a liberdade se torna a maior e fundamental prisão. O homem se aprisiona pela sua própria debilidade. E outro elemento que eu acho importante para complementar é que a liberdade não é simplesmente a liberdade física de você estar dentro de um ambiente ou de outro, mas é a liberdade de pensamento, é a capacidade de elaborar ideias próprias, é a liberdade de se colocar no mundo com a sua identidade e não necessariamente ter que ser arrastado pelas opiniões da moda, pelo momento que estamos vivendo. Então, a maior liberdade que eu acho que temos que conquistar, e esse momento histórico foi muito aberto a reflexões dessa natureza, é a liberdade para manifestar no mundo a nossa própria identidade. Qual a importância do propósito? Eu acho que com a pandemia ficou muito claro, né? A gente vivendo um momento extremo, não dá mais para fazer o que a gente não acredita, né? Essa pergunta, o que eu estou fazendo aqui? Ela está muito mais presente. Qual é a importância de se conhecer, de ter clareza do que tem significado para mim hoje? Na verdade, propósito, que é a palavra da moda, nada mais é do que uma vestimenta moderna para o velho sentido de vida da filosofia. Quando eu ensino a administração do tempo, eu ensino um esquema que eu acho muito útil, de círculos concêntricos. Você quer planejar bem o seu tempo? Comece pelo grande círculo. Pense em onde você quer chegar com tudo isso. Defina que tipo de ser humano você quer ser quando tudo isso tiver terminado. E quando você olhar para trás, que marcas quer deixar no mundo? Como devem estar as pessoas que contracenaram com você?
Uma boa ideia, uma ideia bem filosófica que se atribui a Cícero, é ser fator de soma, deixar o mundo um pouquinho melhor do que aquele que nós encontramos e fazer a diferença nas pessoas que contracenaram conosco, ser fator de soma e também nós termos crescido um pouco no processo. Se você fixa isso, fixa o ser humano que você quer ser, você passa a ter um direcionamento. E aí nasce uma série de coisas que às vezes não paramos para pensar. Por exemplo, capacidade de fazer boas escolhas, o discernimento. Se você não tem um sentido de vida, isso não é possível. Digamos que eu convide você a construir comigo uma mesa. Você vai sair daqui, vai entrar no mercado e o mercado oferece milhares de ofertas. Mas você sabe o que você tem para fazer, é uma mesa. E com essa missão, você vai escolher madeira, vai escolher pregos, vai escolher uma serra, tico-tico, seja lá o que for. Daquelas milhares de ofertas, você vai saber discernir o que te serve. Se você vai a um mundo que tem tantas ofertas e não sabe o que você quer construir, vai escolher o que está mais baratinho, embora não dê nenhum resultado ao final. Esses monte de coisas desconexas que não servem para nada. Valores é um elemento que está diretamente relacionado com o sentido de vida. Certo, errado, verdadeiro, falso, bom, mal, honesto ou desonesto, nascem a partir do momento que você sabe onde você quer chegar. Quando você não quer chegar a lugar nenhum, o certo ou errado é aquilo que todo mundo está fazendo, que nem sempre é imbuído de muita reflexão, de muita sensatez. E, por último, identidade. As tradições, por exemplo, egípcia, falam uma coisa muito interessante: o teu nome interno está no horizonte. Digamos que você definiu que a pessoa que você quer chegar a ser lá no final da sua vida seja, por exemplo, no meu caso, uma Lúcia mais prudente ou mais fraterna e mais generosa do que eu sou hoje. Bom, eu tenho uma referência, eu tenho um sentido de vida, eu tenho um propósito, como se diz modernamente. Ou seja, cada vez que eu dou um passo na direção desses atributos, eu sei o que estou sendo a Lúcia. Quando eu dei um passo cujo prolongamento vai em qualquer direção que não esse, eu sei que eu estava fora de mim. E, inclusive, posso começar a observar quais são os elementos. E quando eu passo por eles, me roubam a mim mesma. Ou seja, de onde tiraremos a identidade se não tivermos um sentido de vida, um propósito, ou como queiram chamar? O fato é que daí vem uma série de ferramentas que são extremamente úteis e bastante raras nos dias em que vivemos. É importantíssimo começar por esse ponto. Ter norte claro, saber o que me move, né? Não importa o nome, eu concordo plenamente, acho que essa é uma das principais habilidades de qualquer ser humano do futuro. E agradeço muito você ter trazido essa discussão tão importante, tão essencial para nós. Por que você acha, Sandra, que as pessoas, quando estão perdidas, dizem que elas estão desorientadas ou desnorteadas? Significa que não tem um norte, não tem um oriente, ou seja, não tem um propósito. Essa noção de desorientado, de perdido, é mais ou menos como se encontra um homem que não tem um sentido de vida claro e não é fiel a ele. Adorei. Muito obrigada. E nós vamos encerrando por aqui. Até a próxima entrevista.